eu chamo-me Dionísio da Costa Benjamin, sou o anjo que vai ligar você à disciplina da língua portuguesa e a disciplina da língua portuguesa a você. Bem, hoje vamos falar de aspectos verbais. E já nas nossas aulas passadas, falamos de modos verbais e vimos o que são modos verbais e como estes funcionam. Já hoje, vamos falar de aspectos verbais. Então é bom entendermos que, além dos tempos e dos modos, existe um elemento que se chama de aspecto verbal, que é um elemento que pouco se fala nas escolas, que pouco nos é ensinado. Então, hoje, venho aqui com esse tema que fala de aspectos verbais, ou aspecto do verbo. O que é um aspecto verbal? Um aspecto verbal é a sensação, não é, que o verbo nos passa. Que o verbo nos passa de que formas? O verbo pode nos fazer entender o início de uma ação, o desenvolvimento de uma ação, ou então a conclusão de uma determinada ação. Então, todas essas sensações que o verbo vai nos passando chamam-se de aspectos verbais. Então, já logo, depois dali, vemos uma divisão desses aspectos verbais. Vemos aí aspectos verbais incoativos. O que são aspectos verbais incoativos? Aspectos verbais incoativos são aqueles que englobam todos os verbos que nos fazem entender um início ou um começo de uma determinada ação. Como não só, também todos aqueles verbos que nos fazem entender uma passagem de um estado ao outro estado. Sim? Então, assim, todos esses verbos fazem parte ou são conhecidos como verbos incoativos, segundo este elemento que é aspecto verbal, segundo o seu valor aspectual. São conhecidos como verbos incoativos todos aqueles verbos que indicam o início de uma determinada ação, ou então a passagem de um estado para outro estado. Por exemplo, anoiteceu. Anoiteceu, o seu valor aspectual é incoativo. É um verbo incoativo. Por quê? Porque nos faz entender a passagem de um estado a outro estado. Se anoiteceu, é porque havia amanhecido. Amanheceu. Amanheceu também é um verbo incoativo. Por quê? Porque indica uma passagem de um estado para o outro. Se amanheceu é porque por algum momento anoiteceu. Então logo, esse verbo anoiteceu, amanheceu, são verbos incoativos. O mesmo verbo iniciar ou começar já tem aqui um valor aspectual. O verbo começar já indica o início de uma determinada ação. O verbo iniciar já indica o começo de uma determinada ação. Por exemplo, pode ser o verbo ir. Eu já vou. Eu já vou, nos fazem entender que o sujeito, não é, vai dar o início à sua caminhada ou ao seu andamento. Quer dizer que a partir desse momento que o sujeito fala já vou, nos faz entender que o sujeito vai se deslocar dali ou daqui. Sim? Que é neste momento que o sujeito não vai estar onde está. Então, a partir daqui, já vou indica o início de uma determinada ação. A partir daqui, o verbo vou é incoativo, segundo o seu valor aspectual. É incoativo porque indica o início de uma determinada ação. Então, é assim que identificamos os verbos incoativos, o aspecto incoativo. Aqueles verbos que indicam início de uma determinada ação, ou então a passagem de um estado para outro estado de uma determinada ação. Então, vamos falar de verbos durativos. Aspecto durativo. O que é um aspecto durativo?